Opa, tudo bom? Observando o comportamento da maioria dos desenhistas, eu cheguei à conclusão que ninguém consegue se dar bem com Grita por diversos motivos. Uma delas é que, além de o programa ser um pouco pesado, ele também possui diversas ferramentas mal organizadas. Então eu vou fazer o meu melhor para explicar como o Grita funciona, ou no mínimo deixar ele uns 50% melhor. Esse programa possui inúmeras ferramentas, porque simplesmente é a filosofia do projeto KDE. Em suma, é uma espécie de Linux e, curiosamente, nenhum sistema KDE é igual ao outro, porque a ideia central é customizar o máximo que você puder, ou se sentir mais confortável. E ainda assim, caso você não goste de alguma customização, é só você simplesmente criar sua própria. Sim, no KDE você pode programar a ferramenta que você quiser, menos programar a ferramenta do zero, porque aí já é quase criar um programa inteiro novo. Mas essa versatilidade tem suas vantagens e desvantagens. A maior desvantagem, ao meu ver, é que a maioria do público fica bem confuso quando se depara com essa interface pela primeira vez. A vantagem é que você tem um sistema muito mais robusto e caso você queira achar ferramentas da comunidade que podem melhorar seu workflow, ainda assim vai ter bastante coisa ainda que você não consegue explorar direito. Ok, já entendemos sua filosofia. Então vou explicar como que ele já vem por padrão para que seja mais fácil você se organizar nele. Primeiro temos a aba de Canvas, onde é meio que óbvio, simplesmente desenhamos, é a única coisa que podemos fazer no geral. E ela é a única aba que você não consegue mover. Você consegue até mudar isso nas configurações, mas eu acho meio desnecessário. Há também a aba de ferramentas, onde basicamente é o geralzão do Grita, como a ferramenta de pincel, selecionar as coisas, balde de tinta, etc. Ela você pode mover onde você quiser também, mas no geral a maioria deixa naquele canto mesmo. Já nas ferramentas de camadas, elas são bem interessantes, pois podemos fazer inúmeras coisas que os softwares mais sofisticados do mercado fazem. Porém, eles são um pouco diferentes dos habituais. Por exemplo, precisamos primeiro criar uma pasta, nela adicionar uma cor e para você pintar só aquela área que você definiu antes, você precisa colocar aquela cor dentro da pasta, adicionar outra e colocar ela como camada alfa. E assim você consegue pintar só aquela região que você definiu antes, o que acaba sendo bem útil para alguns tipos de pintura. E de resto é o padrão de programas de desenho ou manipulação de imagem. Mas caso não saiba, podemos colocar determinadas camadas em evidência ou não. O que significa que a primeira camada vai ser sempre a camada mestra de tudo. Ela que vai definir se uma camada é sobreposta ou não, seguindo essa hierarquia. Ou seja, se eu fizer um risco azul e o outro vermelho e manipularmos as camadas, essa sobreposição. E existem outros recursos que infelizmente eu não possuo conhecimento. Mas o Grita possui um manual bem completo sobre todos esses recursos. E tem outro detalhe da filosofia KDE que eu não apresentei. Aguardem até mais ou menos o final que eu explico melhor. Na aba de cores eu acho que é bem intuitivo, então não vou dar muitos detalhes. Só vou dizer que você pode customizar qual tipo de paleta de cor você quer, indo mais ou menos nessa abinha. Então, caso você esteja acostumado em outro programa de desenho, o Grita consegue criar uma adaptação bem fácil. Mas indo a uma sub-aba ao lado, temos uma ferramenta de manipulação de pequenas coisas, que são mais a ferramenta para quem não possui um bom controle da caneta na mesa digitalizadora ou tem problemas em controlar o traço.
Sinceramente, eu acho que esse recurso do Grita é um dos piores, pois simplesmente eu não consigo habilitar direito o estabilizador de traço, o que seria bem útil para quem desenha no digital, com mesas pequenas. E por fim, temos a aba de brushes. Elas são bem fáceis de entender, então é só brincar com os brushes e ver qual você acaba gostando mais. E em seguida você ir colocando em pequenas abas, que nem... Eu não sei se outros softwares fazem isso, mas aqui é super possível. E tem uma ferramenta que eu lembro de só ver em um programa de desenho do Nintendo Switch, fora o Grita. Que se você clicar com o botão direito do mouse ou se sua mesa digitalizadora já tiver essa tecla de atalho ativado, você obtém um dos atalhos mais úteis possíveis, que você simplesmente pode controlar a rotação do desenho, inverter o desenho caso esteja no esboço muito viciado, escolher as cores e as ferramentas mais usadas nos brush, que nem eu te mostrei, você já pode selecionar as pastas e com as ferramentas que você escolheu. Só lembra de não adicionar muitas para não sobrecarregar essa pequena ferramenta de atalhos rápidos. Obviamente o Grita não possui só esse recurso. Você consegue ver todas as ferramentas dele indo em Settings e depois em Docs. Vou deixar as abas em português para que vocês consigam ver. Os recursos que eu já uso são bem úteis para mim, então não vejo a necessidade de ficar mudando, adicionando mais. Então eu realmente não reconheço tudo. Eu acho que ninguém que use o Grita há muito tempo conhece também. Por isso que eu recomendo tanto que leia a documentação. Mas com isso você já consegue desenhar tranquilamente e não vai ter muita dor de cabeça. Mas o que eu aconselho é você ir explorando todas as ferramentas mesmo que você não conheça. E caso você tenha dificuldade em entender para que ela serve, vai procurando vídeos caso você não se dê muito bem com o manual. É isso que eu gosto do Grita, você faz a ferramenta que você quiser sem problema nenhum. E é uma das ferramentas que eu acho muito incrível. E ainda por cima é de graça. E bate de frente com muitos programas pagos. Mas o mais difícil é passar por essa etapa que eu mostrei. Então é agora que o Grita começa a ficar interessante. Podemos modificar toda a UI dele quase completamente, adicionando botões na interface e se quisermos adicionar as ferramentas nas posições que queremos, é só adicionar na janela sem medo de desconfigurar o programa. E caso você tenha ferrado o Grita todo e não saiba como voltar ao estado inicial, relaxa que ainda é possível retornar tudo nessa abinha de Workspace. E colocando na aba Default, já conseguimos voltar ao programa no estado inicial dele, como se nada tivesse acontecido. E caso você tenha gostado da configuração que você ajustou, você ainda pode salvar o nome do seu workflow. E ainda você pode criar inúmeros com as outras tarefas que você faz no cotidiano relacionado ao desenho. Isso é bem útil para quem trabalha com produção pesada mesmo. No meu caso, acaba sendo um pouco inútil. Se eu usasse a ferramenta de animação, no caso, seria mais útil. E claro, caso você goste muito de programação ou adora programar, você pode criar suas próprias features e corrigir alguns problemas que o Grita possui. Mas eu acho muito difícil ter algum programador me assistindo. Mas ainda assim é uma possibilidade. E cada plugin é feito em Python, e acredite, é uma das ferramentas mais fáceis de aprender desenvolvimento de software. Mas relaxa, caso você não saiba programar, o que eu acredito que é o caso, você ainda pode acessar o GitHub e pesquisar todos os plugins feitos pela comunidade.
Tem até ferramenta de IA, que sinceramente isso vai muito da sua moralidade, usar ou não. Mas assim, para mim, desde que você não use para concluir um desenho ou faça um desenho inteiro com ela, usar ela como referência tá tudo bem, desde que você não se prenda a ela e utilize objetos da vida real também. Mas é isso, entendendo a filosofia da ferramenta, torna o processo de usá-la muito mais fácil, né? Eu aposto que nesse vídeo você não vai ter mais tanta dificuldade com Grita. Mas é claro, com o passar dos anos é bom vendo quais teclas de atalho são úteis para seu processo criativo e como você pode se adaptar melhor a elas. Eu vou deixar a que eu mais uso aqui na tela, é só vocês pausarem para dar uma olhada com mais detalhes. Mas enfim. Eu sei que eu prometi um vídeo de anatomia masculina na semana passada, mas eu quis trazer esse vídeo porque eu sinto que o Krita é sempre pouco comentado, assim. Eu sinto que é aquela ferramenta que as pessoas só lembram porque é gratuito e é boa. Mas ele é muito mais que isso. Tratar essa ferramenta assim é quase que um pecado, levando em consideração o esforço da equipe do KDE ao tornar essa ferramenta melhor. Sem contar que se você aprender o Grita, você não vai estar preso em um sistema operacional. Você pode usar Mac, Linux, Windows, qualquer sistema operacional que você simplesmente não vai ter problemas. O que não é verdade com Clip Paint, Paint Tool Sai, Photoshop, por exemplo. Sua única limitação é que infelizmente ele ainda não possui um bom porte para Android. E nem um porte direito para um iOS, ele não tem suporte nenhum para esse sistema. Mas ainda assim, se você tiver num tablet Android e quiser experimentar o Grita, se eu não me engano ele tem na Play Store. Mas por enquanto eles não fizeram porte direito, então recomendo um tecladinho. Mas os planos para o Android ainda não foram completamente abandonados, então quando houver essa versão que tiver bem lapidada e bem com o suporte adequado, eu falo para vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e falou!